Dando início, né, a as doenças das aves, a primeira doença que eu escolhi foi justamente a bronquite infecciosa das galinhas, que é também conhecida por BIG, né, pela sigla BIG, facilita bastante. Então, bronquite infecciosa aviária, bronquite infecciosa das galinhas. É uma outra doença, também causada por um vírus, extremamente contagiosa. Então, ela tem um potencial infeccioso altíssimo. E ela tem um caráter agudo. Então, diferentemente de outras infecções que nós já falamos aqui, essa se comporta muito mais aguda. Ela chega e causa aquelas lesões de uma maneira muito abrupta. Não existe predileção por sexo, então, independente de serem machos ou fêmeas, em diferentes idades, então não existe uma idade que seja mais susceptível. Tá? O vírus ele ataca o que ele encontrar pela frente. E ele está também presente em todas as regiões do mundo, inclusive no Brasil, onde se faz avicultura industrial. E também naquelas criações de fundo de quintal. Então é uma doença extremamente disseminada nos plantéis nacionais e mundiais. Ela foi descrita a primeira vez em 1931 nos Estados Unidos. E aí, a partir dessa primeira descrição, ela se disseminou rapidamente pelos plantéis. Nos anos 60, aconteceu o surgimento de uma outra síndrome que também foi associada a esse vírus, chamada de nefrite nefrose, porque também é lá, né, a nível renal, o mecanismo de atuação desse vírus. No Brasil, ela foi diagnosticada pela primeira vez em 1957, no estado de Minas Gerais. Então, de lá para cá, nós temos cada vez mais o surgimento de surtos, né? A doença se tornou endêmica no Brasil e no mundo, então causa ainda hoje muitos prejuízos na avicultura. Da mesma maneira da doença anterior. Existem vacinas, existem protocolos de controle, mas mesmo assim os rebanhos, os criatórios não estão livres da ocorrência dessa doença. E aí, olha só, quem é que causa essa danada? Né? Um coronavírus. Então, o IBV, o vírus da bronquite infecciosa, ele é um coronavírus também, é um gama coronavírus, e ele está ali, ó, muito próximo dos beta-coronavírus, que são justamente os que causam as síndromes respiratórias em humanos, SARS-CoV-2, SARS-CoV, o MERS e assim por diante. Então, existe uma certa semelhança, e isso é interessante porque, devido a essa proximidade, essa semelhança antigênica, eles têm mais ou menos o mesmo mecanismo de atuação. Então, nós sabemos que o comprometimento respiratório ele é muito forte em infecções causadas por coronavírus. Tá? Então, aqui está ele, né, o gama coronavírus. Então, a exemplo de outros coronavírus, ele é um vírus epiteliotrópico, ou seja, ele tem uma predileção por células epiteliais. Né? E é daí que vem essas lesões tão clássicas, como vocês puderam certamente ver no vídeo, que ocorrem justamente nessas células epiteliais, que são a primeira barreira, o primeiro contato que o vírus tem com o organismo assim que adentra no hospedeiro, na ave. Eles são pleomórficos, mas geralmente nós temos uma certa predominância de partículas esféricas. Então, nem todos os coronavírus eles são redondinhos, como as imagens mostram. Né? Eles têm esse pleoformismo, mas na maior parte dos casos se encontram nessa forma esférica. Podem ter aí um tamanho de 120 nanômetros, então são vírus relativamente grandes. Se você comparar com o circovírus suíno, que tem 17 nanômetros, é uma diferença gritante. Né? Então são partículas virais muito maiores. E o vírus ele apresenta envelope lipídico. Então, diferente da doença anterior, ele apresenta envelope. Então, por isso, ele é sensível a substâncias desinfetantes, a álcools, a fenóis, né, clorexidina e assim por diante, por causa dessa presença de lipídios nesse envelope. E aí ele apresenta essas projeções que são chamadas de espículas, ou em alguns livros são chamados de peplômeros, que dão esse aspecto semelhante a uma coroa. E aí essas espículas, ou esses peplômeros, eles são justamente projeções superficiais, né, epítopos virais, que desencadeiam a infecção. São responsáveis pela infectividade viral. Então, por exemplo, cada peplômero desse ele é constituído por um arranjo de glicoproteínas. Então nós temos duas importantes glicoproteínas, me perdoem,
que funcionam na formação dessa estrutura. Nós temos a GPS1, ou seja, a glicoproteína S1, e a S2. A S2 ela tem esse formato de base, né, e ela se insere na membrana viral. Ela é responsável por dar sustentação à S1, que é a grande responsável pela infectividade viral. Então, é a glicoproteína S1 quem vai justamente interagir com os receptores nas células hospedeiras para que aconteça aquele acoplamento e, por sua vez, a infecção dessas células epiteliais. Então, ela é responsável pela manifestação, pela invasão celular no hospedeiro, né? E ela é uma glicoproteína muito importante por dois motivos. Primeiro, ela vai atuar, né, causando essa ligação entre a célula do hospedeiro e o vírus. E os testes de diagnóstico que estão presentes hoje no mercado, que as pesquisas em relação a novos testes de diagnóstico, eles sempre levam em consideração, eles sempre buscam analisar essa proteína S1. Tá? Então, a detecção viral nesses testes, eles se baseiam justamente nessa glicoproteína S1. Não sei dizer se, no caso de humanos, se o teste rápido humano e os outros testes que existem são baseados também numa glicoproteína como essa, mas certamente deve ser em algum desses epítopos de superfície que o coronavírus humano tem. Em relação à resistência, então eles podem ser inativados em 15 minutos a 56 graus, então uma temperatura básica de pasteurização é o suficiente para inativação viral. Ao mesmo tempo, resiste à refrigeração por até 80 dias, a 4 graus por 180 dias, resiste a pH ácido a nível de 2, mais ou menos, por 1 hora, e são sensíveis aos desinfetantes e também à luz ultravioleta. Então, em algumas situações, eles podem resistir por vários dias, principalmente em baixas temperaturas, mas ao mesmo tempo são bastante sensíveis a situações normais, ao ambiente externo, principalmente a incidência de raios ultravioleta. Em relação à dinâmica viral, só reforçando o que já foi tratado lá no vírus, o que é que vai acontecer? Então, o vírus ele é carreado de uma ave para outra, através do contato direto, através de aerosóis ou de outras, água contaminada, enfim. E aí vai ocorrer a penetração no trato respiratório superior e a multiplicação no citoplasma dessas células. Então, o vírus invade as células epiteliais, acaba se replicando no retículo endoplasmático rugoso e também no complexo de Golgi. E aí, os vírions eles são liberados da célula, quando se encontram na sua fase final de desenvolvimento. Eles são liberados através de exocitose. Então, o fato de ocorrer exocitose não promove a destruição dessa célula infectada. Ele sai, leva consigo parte da estrutura da célula que infectou, e isso também favorece a sua manutenção no organismo. É uma espécie de capeamento. Então, não acontece lise celular. Então, o vírus se dissemina pelo organismo e vai afetando outros tecidos, causando lesões também. Em relação a essa coronavirose em aves, nós temos um outro detalhe importante que a gente não pode esquecer. Os sinais respiratórios eles são importantes, mas não são únicos. Então o vírus ele também vai atuar em um outro mecanismo bastante complexo, que é justamente a nível de oviduto. Então vai haver um ataque direto nesses tecidos, e aí o que vai ocasionar esse tipo de ataque? Diminuição na produção e na qualidade interna e externa dos ovos. Então veja só, a produção, isso para a ave de postura é uma coisa inaceitável, é um problema gravíssimo. Porque justamente esses ovos eles vão ter a sua qualidade comprometida. E também nós temos a manifestação que nós chamamos de falsas poedeiras. O que significa isso? São aquelas aves que são infectadas nos primeiros dias de vida, geralmente no primeiro dia de vida. E aí esse vírus ele vai se perpetuando nessa ave, vai causando lesões irreversíveis no oviduto,
e nas outras estruturas ali, né? Fazendo com que elas se comportem como falsas poedeiras. Elas vão ter um desenvolvimento que a olho nu vai ser normal, como as outras aves, mas não vão ter a capacidade de postura. Então, é um outro impacto importantíssimo do vírus nessas aves. Vai haver também uma diminuição na eclodibilidade. Então, a qualidade geral do ovo como um todo vai ficar afetada. Diminuição da eficiência alimentar e do ganho de peso. Então, muitas dessas aves também vão ter uma baixa eficiência alimentar. Aumento da mortalidade e também condenação de carcaças, porque vai surgir um outro problema, né? Pode surgir uma forma muito específica dessa doença que a gente vai falar daqui a pouco. Além dos gastos com medicamento, né, para você combater infecções secundárias, então tudo isso se transforma em prejuízos econômicos também. A morbidade ela pode chegar a 100%, isso, né, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Os coronavírus são facilmente transmissíveis. E a mortalidade é variável porque vai depender dessas situações. Vai depender daquela tríade epidemiológica, né? Do status imunológico do animal, da infecciosidade daquela cepa, daquela estirpe viral que está ali naquele momento, e também das condições ambientais, dos fatores de risco. À medida que a idade aumenta, também, a exemplo da doença anterior, vai haver uma diminuição na mortalidade e um aumento nas lesões renais e do oviduto. Então, os animais mais velhos eles vão ter, né, não tanto esses sinais respiratórios e morte, vão ter mais uma agressão direta no oviduto e, consequentemente, tendo a sua postura, a sua produção comprometida. Um animal infectado, ele vai carrear o vírus por todas as suas secreções. Então, muco, aquela secreção conjuntival, né, que vai caindo em forma de fios, nasal também, né, por causa dessa infecção respiratória, vão ser ricas em vírus. Então, isso vai contaminando comedouros, vai contaminando os bebedouros, as próprias instalações, a cama, né, então fazendo com que o vírus se dissemine ali naquele aviário. Existem relatos, né, existem trabalhos que mostram que aves eliminam o vírus nas fezes 20 semanas após a infecção. Então, veja, né, que esse período de eliminação ele é muito longo nessas aves. Isso torna cada vez mais difícil o controle, né, por causa justamente dessa eliminação de longa duração. Então, você sempre vai ter animais eliminando vírus no ambiente, funcionando como fonte de infecção. Bom, a transmissão nós já vimos que pode acontecer tanto de forma direta quanto indireta, né? Então, a forma direta é aquela forma clássica que nós estamos aí presenciando no caso do coronavírus humano, através de aerosóis, principalmente, né? Contato aéreo. Mas também pode acontecer via fezes no caso de ave. Principalmente porque nós sabemos que nos aviários existe muito, por parte das aves, o hábito de coprofagia. Então as aves vão defecando, outras aves vão se alimentando daquelas fezes ricas em vírus e aí a transmissão vai acontecendo. Também vai ocorrer a transmissão indireta. Então, mesmo o vírus não necessitando de vetores, né, mas nós sabemos que existem vetores mecânicos que podem funcionar na sua transmissão. O vírus pode ser carreado na roupa, nas botas dos funcionários, nos veículos, né, nos equipamentos que entram e saem, né, nos próprios ovos, nas bandejas dos ovos. Então, é um vírus facilmente carreado através de todas essas situações. As aves recuperadas são suscetíveis à infecção por outro sorotipo. Então, nós sabemos que aqui também existe uma diversidade antigênica do vírus. Não é um tipo só, um sorotipo só. Existem vários sorotipos. Então, aquele animal que adquire aquele sorotipo e resiste, né? Ele se torna imunologicamente competente para aquela infecção, mas pode adquirir sem problema nenhum outro sorotipo que possa adentrar naquela criação novamente. De maneira geral, aqui nós temos a patogenia de uma forma mais simples. Então, veja, o período de incubação ele varia de 18 a 36 horas, né? Ou seja, é quando ocorreu aquele contato e a manifestação dos sinais clínicos. Vai acontecer, então, a replicação nas células ciliares da mucosa. Então, essa replicação inicial vai acontecer justamente nesse trato respiratório superior, né, nesse epitélio ciliado.
Então, após essa intensa replicação, vai acontecer viremia 1 a 2 dias após essa primeira entrada, esse primeiro contato, e aí vai haver essa disseminação pelo organismo, e a gente sabe que o vírus tem tropismo por alguns tecidos, né? Então, chegando até esses tecidos. E vai causando aí, a partir de então dessa chegada, e consequentemente de novas replicações nessas células, as lesões. Então, lesões no aparelho respiratório, no gênito urinário e também no digestivo. E aí a coisa, né, entra novamente no mesmo ciclo, né? Esse agente é eliminado nas fezes, nas secreções desse animal, e aí recomeça tudo de novo em um novo susceptível. Os sinais clínicos eles são muito variáveis. Então, mais uma vez, a doença ela se comporta de diversas maneiras. Sinais mais brandos, sinais mais leves, vai depender também do tropismo da cepa em questão e do animal. Então, quais são os sinais? Primeiro, sinais respiratórios: espirro, tosse, lacrimejamento, sinusite, conjuntivite. Tem muitos animais que, devido a essa dificuldade respiratória, eles tendem a esticar o pescoço e ficar com o bico semi-aberto, que é para justamente tentar liberar as vias respiratórias e terem uma respiração mais facilitada. Então, isso também, em alguns casos, pode acontecer. Em relação a problemas digestivos, então nós vamos ter aí diarreia, desidratação, graves lesões renais, né, como nefrite, a própria nefrose e urolitise. Então, também graças aos imunocomplexos que vão sendo acumulados, né, então vão se formando esses cilindros hialinos a nível de túbulos renais, e isso vai causando uma lesão crônica. E os ovos, como nós já falamos, vão ter essa alteração na sua composição. A casca vai se tornando fina e porosa e também vão tendo deformidades no formato. Então isso vai comprometer a comercialização desses produtos, a qualidade geral desses produtos. Esses gráficos a seguir são bastante interessantes porque eles mostram um trabalho em que relata duas situações, né? Animais vacinados com 2 doses da vacina viva e 1 dose da vacina inativada, e animais não vacinados. Então, se você observar a linha laranja, né, os animais que não foram vacinados, eles vão ter uma queda gradativa e brusca a partir da 30ª semana de vida, ali, né, de idade. Então, isso vai se intensificando, eles vão ter um déficit na qualidade e nessa produção de ovos. Então, a gente já vê que, por esse gráfico, que a vacinação é sim, embora não previna a infecção, mas é uma estratégia muito que deve ser encorajada, né? Porque realmente ela confere um certo nível de proteção nesses animais, e aí eles vão ter um impacto mínimo, se é que a gente pode dizer isso, né? Causado por essa infecção. Aqui, se você observar a imagem, é uma imagem muito clássica. Veja esse ovo da esquerda, da direita, com esse aspecto amolecido, né, deformado da casca. Então, muitas vezes, muitos deles são postos sem casca, de resultado dessa ação no oviduto, né? Então, aqui também um gráfico interessante: animais não vacinados, que foram desafiados com o vírus, né, versus animais vacinados. Então, comparação da porcentagem de ovos produzidos de má qualidade. Aqueles animais não vacinados produziram muito mais ovos de má qualidade frente àqueles animais que foram vacinados. Então, mais uma vez, a vacina, né, é extremamente interessante do ponto de vista de diminuição dos prejuízos. As lesões, né, elas vão ser oriundas de infecções secundárias. Então, a gente pode ter pericardite, hepatite, peritonite também. Lesões renais, né, de diferentes graus. A gente já viu, né, por causa dos imunocomplexos. Diminuição dos cílios epiteliais, que são o primeiro sítio de ligação da bactéria. Descamação do epitélio, presença de células inflamatórias. É o mesmo mecanismo que acontece em humanos, né? Então, essa agressão gradativa no trato respiratório, fazendo com que ocorra esse processo exacerbado inflamatório no organismo, com o aparecimento de secreções a nível de alvéolos, de sacos alveolares, né? E pneumonia, né? Existe também o relato
Alguns anos depois, né, dos primeiros relatos da bronquite infecciosa típica, começou-se a ver também o surgimento de uma outra síndrome associada também com o vírus, que eles chamam de BIG atípica. Essa BIG atípica ela causa uma miopatia bilateral nos músculos peitorais das aves, tanto superficial quanto profunda. Então, vai acontecendo uma inflamação gravíssima nessa musculatura peitoral. Estima-se, esse mecanismo não está muito bem explicado, mas estima-se que seja também por causa dos imunocomplexos que vão se depositando e vão causando lesões na parede dos capilares aqui que irrigam essa musculatura. Então você vai tendo esse processo hemorrágico, necrosante e inflamatório, né? Então, bilateral, os músculos ficam comprometidos. Inclusive, até animais que eram vacinados para o tipo tradicional acabaram também adquirindo essa forma atípica e adquirem ainda a forma atípica. Por isso que houve uma certa modificação nos protocolos de controle que a gente vai falar daqui a pouco. Então, também vai haver a presença de exudato seroso, catarral, caseoso na traqueia, por causa desse processo dessa pneumonia, passagem nasal e sinusite, né? E aí também a gente sabe que vai existir, a presença de infecções secundárias, e aí isso vai agravando ainda mais a situação. O diagnóstico ele é dado com base numa série de ferramentas que nós temos à disposição. Isolamento viral, né? Então podem ser feitos coletados suaves traqueais, suaves nas fezes, submetidos ao isolamento. Provas como imunofluorescência, existe um teste sorológico de ELISA que também pode ser realizado. Então, esse cultivo celular a partir dessas amostras que foram coletadas, a PCR, e também se faz, em algumas situações, a inoculação em ovos livres de patógeno, é o que chama de SPF. Com 9 a 11 dias de incubação. Então, esses ovos eles são desafiados, né, com um macerado de órgãos oriundos de aves doentes, e aí se observa o desenvolvimento, a dinâmica viral nesses ovos livres de patógeno. Tá? Seria uma espécie de cultivo celular em ovos. Por fim, né, nós temos a questão do controle e profilaxia. Então, ela é dada também da mesma maneira, graças a várias estratégias. Primeiramente, a vacinação, né, nós sabemos que é um forte apoio no controle, no combate dessa infecção, aliado a medidas de biosseguridade. Então, o isolamento, né, de animais doentes, a higienização adequada das instalações, a homogeneidade dos lotes, controle do trânsito de pessoas também. Então, a instalação de pedilúvios, de rodolúvios é interessante, né? A utilização também aqui do sistema todos dentro, todos fora, né, para facilitar esse vazio sanitário, e a desinfecção sistemática das instalações. Essa vacina ela pode ser administrada de várias maneiras. Então, pode ser feita em ovo, né? Então, existem hoje equipamentos, máquinas automatizadas para vacinação em massa de ovos, né? Elas consistem existe uma espécie de esteira, né, em que aquelas bandejas de ovos vão passando. O próprio software da máquina identifica aonde estão os ovos na bandeja, e aí um suporte, né, uma série de agulhas, elas são acionadas, né, essas agulhas estão interligadas com uma bolsa onde está a vacina e penetram na cavidade elantoide dos ovos, dispersando a vacina lá. Então é uma ferramenta interessante porque os embriões eles já recebem imunidade muito antes da eclosão. Então quando esses pintinhos nascem, muitos deles já nascem, a maioria, né, já nascem imunizados para essas infecções. Isso não é usado só para BIG, não. Tem outras infecções que também, hoje a vacinação de pintos de um dia, de vacinação em ovo, é muito utilizada. Mas aí também se faz vacinação de pintos de um dia, por várias maneiras, né? Tem a via intramuscular, existem também máquinas que são semi-automatizadas, só que você tem que pegar pintinho por pintinho e levar até a máquina para vacinação. E uma coisa que é muito usada é a vacinação por aspersão.
Então a vacina é colocada em aspersores que estão presentes ali no aviário. Esses aspersores são acionados, então é formada aquela poeira, aquela nuvem, né? E aí, consequentemente, os animais vão receber essas partículas vacinais através desses aerosóis. Pode ser feito spray também, pode ser feito através de gotículas orais ou nasais, né? Então, isso vai depender, logicamente, da estrutura desse aviário. Bom, em relação à vacina, existem algumas vacinas disponíveis no mercado. Até anos atrás, apenas esse sorotipo chamado de Massachusetts, né, ou MESS, era especificamente a amostra H120, era a única liberada no Brasil. Tá? Então, todas as fábricas, os laboratórios que trabalhavam, que produziam vacinas, eles eram baseados apenas nessa amostra H120. Só que aí, com o surgimento dessa Big atípica, e também, né, vários trabalhos que vêm ocorrendo no Brasil, que vêm detectando outras estirpes virais, que são as chamadas amostras BR, BR vem de Brasil, né? Principalmente a BR1. Então, acho que há 2 anos atrás, talvez um pouco mais, 2, 3 anos atrás, o Ministério permitiu a liberação e a comercialização de vacinas que também tenham como base a amostra BR1. Né? Ambas são vacinas vivas atenuadas, tanto a Massachusetts quanto a BR1. Né? Então, hoje nós temos esses 2 tipos de vacinas disponíveis. E aí, aliado a essa situação, nós não podemos esquecer de algumas situações. Então, primeiro, em relação ao tratamento de infecções secundárias, um cuidado especial com os antimicrobianos que vão ser utilizados. Nós não podemos esquecer clorafenicol, neomicina, streptomicina, as sulfas. Elas podem ter um efeito imunossupressor e isso vem a agravar ainda mais o quadro, né? Ou pode muitas vezes agir diretamente negativamente na proteção conferida pela vacina, diminuindo a capacidade imunogênica desses animais. Então, muito cuidado com a utilização concomitante dos antibióticos e da vacinação. Infelizmente, assim, como a gente falava no início, né? Mesmo com todas essas estratégias, com todos esses recursos, esses protocolos disponíveis, mas a bronquite infecciosa ainda causa percas significativas no Brasil e no mundo. Então, espera-se que outras vacinas mais eficientes sejam desenvolvidas, né? Outras medidas, outras pesquisas sejam conduzidas com o intuito de se ter métodos de diagnóstico mais rápidos, mais efetivos, vacinas mais efetivas, para que no futuro a gente tenha que ter um controle mais efetivo realmente dessa infecção e esses prejuízos eles diminuam gradativamente.